Oi, tudo bom? Meu nome é Yara, eu sou responsável pelo serviço de cardiologia e pneumologia aqui da Masters e hoje a gente vai conversar sobre colapso de traqueia. Bom, colapso de traqueia é uma doença infelizmente muito comum que ela acaba atingindo na sua maior parte os Spitz, os Yorkshires e hoje a gente vai entender como que essa doença funciona. Bom, a traqueia é esse cano aqui, tanto em nós humanos quanto nos animais, que leva o ar que a gente entra pelo nariz e pela boca, chega aqui na nossa gargantinha e tem esse tubinho que até aqui a gente consegue sentir, que vai desde a garganta até dentro do tórax, em cima ali da base do coração, tá bom? E aí a gente vai entender a importância dessa anatomia. Bom, a traqueia, ela é um cano, né, que ela é bem durinha, tem uma cartilagem super durinha, assim como a ponta da nossa orelha. Em alguns animais, isso acaba ficando um pouquinho mais flácido, fica, né, em alguns casos vira uma gelatina mesmo, né, e cada vez aquilo que era durinho como a ponta da orelha vai ficando menos durinho, até ficar flácidozinho assim, como a pontinha da orelha. Eu fiz uma gambiarrazinha aqui para ver se dá pra gente entender. A traqueia normalmente é assim, ó, redondinha, bonitinha, olha o tamanho dessa passagem de ar que entra tanto pelo nariz quanto pela boca do animal. Aqui em cima, normalmente, a gente tem um músculo, né, que une essa parte um pouco mais dura da traqueia. E esse músculozinho, ó, às vezes na respiração, né, quando, olha meu nariz, faz essa mesma força que faz aqui, faz na traqueia, né? Então, é normal uma traqueia acabar fazendo isso, mas quando ela tá bem, com toda essa luz aqui para conseguir entrar o ar, para chegar nos pulmões, tá bom? A traqueia normalmente aqui na gente fica assim, né? No animalzinho que tá deitado faz isso e no final da traqueia, esse caninho aqui, ele se divide para dar continuidade ali com o pulmão, né? Então faz duas aberturas. Aí imagina realmente assim um túnel, né? Tá tendo o túnel que é a traqueia, ele vai se abrir em duas porções. Sabe quando você entra no túnel, o túnel tem o lado direito e o lado esquerdo? Ali já tem a entrada do pulmão e aquela região a gente chama de carina. E ali, como praticamente é todo o mesmo material, já vem o primeiro problema. Normalmente quem tem colapso de traqueia não tem só o colapso de traqueia. Ele normalmente, muito mais facilmente, ele tem outras coisas associadas, que podem ser tanto no início da traqueia, na região de laringe, lá na goela, né? Ou se não, lá no final, nessa região aí da bifurcação. Ou se não, no pior dos casos aí, tanto em cima quanto embaixo. Um colapso isolado, ele é bem mais difícil de acontecer, né? E daí que vai acontecendo? Essa traqueia que vai ficando um pouco mais flácida, qual que é o problema dela? Cada vez que ela vai ficando mais flácida, que ela era para ser redondinha, bonitinha, ela começa a fazer isso. Começa a fazer isso. Lembra o músculo que estava ali em cima? Ele começa a ficar esgarçado, que nem aqui, ó. Você tá vendo? Ela começa a ter esse formato aqui, tá vendo? A quantidade de traqueia em si é a mesma, mas acaba que ela começa a se achatar cada vez mais e daí esse músculo vai esgarçando. E toda vez que a gente respira, que faz aquele movimento, lembra, ó? Tá vendo que o nariz fecha? A traqueia faz a mesma coisa. Vamos fingir, ó. Agora vamos para a respiração do York do Spitz. O que acontece? Infelizmente, acho que já deu para perceber, né? Olha o que esse músculozinho faz. Ele entra na luz da traqueia. Olha isso daqui. E já obstrui uma boa parte da traqueia, né? Isso aqui virando, ó, cada vez mais. Olha, tem hora que isso aqui acaba tampando toda a luz. Quando a gente faz uma das projeções do raio-x, que a gente faz o raio-x de lado, é isso aqui que a gente vê, ó, que fala que é a membrana redundante. É aqui, ó, redundante, duas vezes, tá vendo? E a gente acaba vendo que tem até a traqueia aqui em volta, que ela é firme, dependendo, até pode ser mais firminha, mas esse músculo já foi muito esgarçado. E daí a gente consegue ver lá, né, um colapsozinho da traqueia, porque a gente já vê esse músculo obstruindo, né? Olha isso. E aí imagina, você já consegue imaginar um dos problemas. Você já percebeu o quanto Spitz e Yorkshire é ansioso? Como dificilmente quando ele sai ele consegue respirar com a boca fechada? Desculpa, isso, com a boca fechada. Respirar de boca aberta não é normal. Ou é porque está com uma obstrução da passagem da via aérea, ou porque ele está muito ansioso, ou no caso até do colapso, porque realmente só o nariz não oferta tanto oxigênio quanto ele está precisando. Só que quando a gente respira pela boca,
isso aqui fica desse jeito. Ao invés de até poder ficar assim, se ele se acalmasse, né, se ainda tem uma luz para conseguir respirar, acontece isso. E muitas vezes, dependendo do animal, esse músculo fica tão esgarçadinho que numa crise de ansiedade, ele vai lá, né, imagina essa traqueia assim, ó, fecha totalmente. Eu vou tentar deixar um vídeo aqui do lado, espero que eu consiga deixar um videozinho aqui do lado, que vocês vão ver, né? Uma endoscopia respiratória. O que vai acontecer? Vocês vão ver a câmera entrando desse jeito, vocês vão ver a traqueia e o músculo em cima. Percebam o quanto esse músculo obstrui e muitas vezes obstrui 100% da passagem. É a hora que o animal começa a tossir, porque ele quer se desvencilhar desse fechamento. Então ele força, né, para poder tirar. E aí que mora o perigo dos antitussígenos, porque a gente pega um animal que tosse, 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 vamos dar antitussígeno. O que a gente está tratando? Nada, né? Tem fases e fases que a gente até pode dar um antitussígeno, mas tem fases que se esse animal está tentando abrir a traqueia de volta porque a gente não tratou a traqueia, ele pode acabar morrendo porque está tomando um antitussígeno, impedindo que ele faça essa força aí para conseguir abrir essa traqueia novamente, tá bom? Então vamos lá. Traqueia, colapso de traqueia, infelizmente, por enquanto, até hoje, ainda não tem cura. É uma doença que vai ser crônica e a gente vai tratar de acordo com o que o animal for respondendo, né? Como eu disse, dificilmente é só o colapso. Às vezes a gente tem alterações que aparecem no começo da gargantinha dele e também alterações que acontecem ali no pulmão. É muito comum ter um colapso brônquico associado, por exemplo, né? Eu tenho até um videozinho também explicando sobre stent traqueal, tá aqui no canal, tá aqui no nosso Instagram, dá uma olhadinha. Procura lá também para vocês entenderem melhor. E lá nesse vídeo vocês vão entender por que eu não faço tanto uso, na verdade não faço nada do uso, do stent extraluminal, aquele que vem por volta. Porque quando eu coloco um stent extraluminal, ele vai fechar por fora. E aí na hora que eu fecho por fora, ó o que acontece com o músculo, ele entra na luz permanentemente, né? Quando eu tenho um stent que entra por dentro, ele faz isso, ó. Ele abre a luz novamente, né, aqui. Aí agora vocês conseguem entender melhor lá no vídeo do stent, tá bom? Mas continuando, infelizmente, colapso de traqueia não tem cura. Cada tratamento vai ser direcionado para um paciente, porque um grande controle que a gente faz é controle de peso, esse animal não pode estar obeso, fica com muita gordura inflamatória ali em cima. A gente tem que fazer controle de ansiedade. Lembra que eu falei... Quanto mais eles respiram desse jeito, pior. A gente força muito essa traqueia. Às vezes aquela traqueia que era para evoluir lentamente, ela vai evoluir muito mais rápido. Então tem que fazer controle de ansiedade. Hoje, se você pegar 10 pacientes meus, provavelmente eles estão tomando 10 tratamentos diferentes, porque tem que ser personalizado para cada um. Colapso de traqueia, a gente tem do grau 1 ao grau 4, né? Que é o último grau. No 1, quase que a gente não vê tosse. No grau 2 começa a ver uma tosse mais chatinha. No 3 já vira uma tosse bem importante. No 4, provavelmente entre o 3 e o 4, vai ter a tosse associada com a dificuldade respiratória também. E daí a gente consegue ver como. Como que a gente tem certeza que é colapso de traqueia? Tanto pela consulta, entendendo tudo o que aconteceu já com esse cachorrinho, pelos sinais clínicos, e aí a gente normalmente já faz um raio-x. Eu tenho já um vídeo sobre radiografia do colapso de traqueia, como a gente faz aqui na Masters, tá bom? Normalmente eu peço 3 projeções, que são 2 laterais, na inspiração e na expiração. Aí eu faço a diferença ali dos diâmetros e tem uma outra que chama tangencial. Eu coloco o feixe aqui e ele vai pegar essa traqueia de frente. Então, ao invés de ver uma traqueia que era redondinha, que era outra imagem, ele normalmente consegue ver um pouquinho já de como tá aparecendo aqui, tá vendo? Ó, pode aparecer uma meia-lua já com essa deformidade, é bem comum. Vou tentar deixar um raio-x parecido com esse aqui, também aqui do ladinho, tá vendo? Então tá bom, eu vi no raio-x? Não. Eu não vi colapso de traqueia no raio-x, quer dizer que não é? Também não. O que acontece? Como vocês viram, o colapso de traqueia, ele é dinâmico. Às vezes vai acontecer quando o paciente está mais agitado e às vezes não,
né? Então, como é uma afecção que acontece dinamicamente, quando a gente faz um raio-x, o raio-x é uma foto instantânea. Pode ser que naquele momento você não pegue, mas ele tem, né? Principalmente quanto o grau é menor, é mais difícil a gente pegar no raio-x, né? Então, a gente faz essas 3 projeções, dar negativo não exclui a doença e dar positivo não faz a graduação da doença. Já vi muito laudo de raio-x falar assim, olha, colapso de traqueia, grau 4, grau 3, sei lá, baseado nessa daqui na tangencial. Cuidado, isso não é legal, tá bom? O único exame que gradua pra gente e dá 100% de certeza que esse animal tem ou não tem colapso de traqueia e qual é o grau desse colapso de traqueia é a endoscopia respiratória. A gente faz a endoscopia respiratória, que foi esses exames que eu mostrei para você, colocando a câmerazinha. Por quê? Porque daí a gente vai ver o animal respirando quase que na sua normalidade. Porque acontece? Quando a gente faz o exame com a câmera, o animal está anestesiado. Ele não está naquele dia a dia que então, aquilo que a gente viu no exame pode ser até pior, mas é só com esse exame que a gente vai conseguir realmente graduar e afirmar com toda certeza que esse animal tem colapso de traqueia. Dependendo do grau, grau 3, grau 4, é mais fácil de ver raio-x e todo o histórico do animal já leva a gente a ver isso, tá bom? Bom, colapso de traqueia, infelizmente, não tem cura, mas ele tem manejo, né? Cada animal vai receber uma medicação diferente, dado a fase que ele está e quais as necessidades que ele tem, tá bom? Infelizmente, hoje, não tem medicação milagrosa que a gente vai dar para esse animal aí, muito menos anabolizante, que infelizmente a gente vai dar para esse animal e essa traqueia vai voltar ao normal, tá bom? Procure um especialista em pneumologia para tratar o seu paciente ou seu cachorrinho, se você já tem um animalzinho com suspeita ou já com colapso de traqueia. Quanto mais no começo a gente pegar, melhor vai ser o tratamento, tá bom? Só antitussígeno mascara a doença. Eu não faço uso de condroprotetores, tem vários aí que é usado, condroitina, UC2, condroplex, várias coisas, porque o que acontece? Infelizmente, a gente não tem comprovação científica hoje que essas medicações ajudem no colapso de traqueia, mas a boa notícia é que não, elas não fazem mal. Se você quer continuar fazendo uso, pode continuar, isso não faz mal para a doença. E dado que normalmente essa doença é para cachorrinho, normalmente Yorkshire e Spitz, eles não têm só essa alteração de traqueia, eles têm muitas outras alterações e muito normalmente eles também têm aí doenças articulares. Os condroprotetores para doenças articulares funcionam super bem. Então, às vezes, se vem um paciente meu que tem outras alterações também e está tomando, pode tomar, não tem problema. Hoje, a gente não tem evidência científica que prove que eles funcionem, mas vai que algum dia aí descobrem que isso funcionava assim, a gente acabou não dando. Então, deixo isso daí com o tutor. Você tem tempo e dinheiro e disponibilidade para dar o contraprotetor? Pode dar, sem problemas nenhum. Mas às vezes vai apertar um pouquinho no meu bolso, meu cachorro é muito agitado, ele não gosta de tomar essa medicação. Então às vezes a gente deixa de lado, mas mal não faz, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre colapso de traqueia, deixem aqui. Colapso de traqueia dá para ter uma qualidade de vida muito boa. Vou te falar que a maior parte dos pacientes hoje, eles nem precisam usar antitussígenos. Antitussígeno é para uma época de crise, vai depender muito de qual animal que vai precisar o antitussígeno, qual antitussígeno é indicado para esse animal. Lembra que eu falei para vocês? Esses animais não têm apenas colapso de traqueia, eles têm outras doenças associadas e às vezes essa outra doença associada a gente nem possa inibir a tosse, então tome muito cuidado. Hoje a pneumologia é uma área que está nascendo, está crescendo cada vez mais, tenho certeza que você vai achar aí perto da sua região. Se você não achar, nós já temos profissionais que fazem telemedicina, tá bom? E que pode ajudar o seu veterinário clínico geral aí com esse animal. Infelizmente, o colapso é uma doença muito triste, que não tem cura, mas a gente consegue dar uma qualidade de vida boa para o animal quando tudo é feito certinho, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo. Se você achou esse vídeo interessante, conhece aí um tutor, colega, amigo que tenha Yorkshire Spitz ou um paciente que tenha realmente colapso de traqueia, passa esse vídeo para ele, acho que vai ajudar bastante. Tchau, tchau!